Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade. Nós estamos juntos nesse plano de leitura bíblica anual 2023. Eu sou Márcia Leal e nesse dia 22 de abril vamos prosseguir no segundo livro dos Reis, capítulos 11, 12, 13 e 14. São capítulos recheados de histórias de vários reis, histórias interessantíssimas. Nós vemos reis que fez o que era reto perante o Senhor, outros que fez o que era mal perante o Senhor. Começa no capítulo 11 a história de Atalia, que diz que Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Porém, um dos descendentes, um dos filhos, do rei, foi escondido por 6 anos na casa do Senhor estrategicamente. E quando completa 7 anos, quem é? Joás. Ele é revelado e toma posse. E reina por 40 anos. Aos 7 anos ele toma posse e reina 40 anos. E a Bíblia relata que ele fez o que era reto perante ao Senhor. E aí, histórias interessantíssimas de vários reis. Mas dentre essas histórias, no capítulo 13, a partir do versículo 14, nós vemos a história aqui do profeta Eliseu, a profecia final e a sua morte. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. E ali lança uma profecia sobre a vida, do rei Joás, que diz assim: então disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flecha e disse ao rei de Israel, pegue o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Olha a profecia, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, declarando já, profetizando, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir. Essa era a profecia. E aí disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Aí sobre a responsabilidade do rei, E aí diz, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. E aí no versículo 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Ele, na sua posição limitada, restringiu o poder de Deus, que já havia ali uma profecia de vitória, E aí segue dizendo que morreu Eliseu e o sepultaram. E ali acontece algo maravilhoso. Por quê? Porque um homem estava sendo sepultado e ali, vem um bando e os moabitas costumavam invadir a terra a entrada do ano, e aí diz que enquanto aquele homem era sepultado, veio aquele bando. Então, os homens que estavam sepultando aquele cadáver, largou ele, lançou ele, e o homem foi o que? Lançado sobre a sepultura de Eliseu. E aí diz que quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Olha o milagre. Mesmo diante ali da morte de Eliseu já morto, o poder de Deus pairava sobre aquele lugar. Glória a Deus por isso. E ali aquele homem foi o quê? Ressuscitado, reviveu. E nós vamos tomar para nós a aplicação. Primeiro, diante desse homem de Deus, esse profeta Eliseu, mesmo sendo um homem de Deus, grandes milagres da parte do Senhor, Eliseu operou, mas ali ele passou por dias difíceis. Ali diz que ele padeceu de uma enfermidade, que ele morreu. Isso quer dizer que nós passamos por dias difíceis, por dias de tristeza, por perdas, mas continuamos a confiar no Senhor. Continua o poder de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E que nós possamos continuar confiando, independente das circunstâncias. Continuar confiando. Por dias difíceis chegam, os dias da tristeza chegam, mas o Senhor está conosco em todos os dias. A Bíblia diz em Isaías 12:2, e podemos declarar hoje, Deus é a minha salvação, e que nós possamos declarar isso, independente das circunstâncias. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele é a minha salvação, e que nós possamos, em dias difíceis, declarar essas palavras
palavra, essa verdade, esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Nós passamos por dia de medo, de insegurança, mas passamos. Por quê? Porque nós declaramos, confiamos no Senhor. Então não permanecemos nesse lugar do medo. Amém? Olha que diz Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então tem o dia da tristeza, do choro, do abatimento, mas é certo que o consolo do Senhor está sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus, o zelo e a bondade está sobre as nossas vidas, e que possamos manter nossos corações confiando nesse Deus em gratidão, louvor e confiança, independente das circunstâncias. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.